começando mais um Questão de Saúde e hoje o nosso assunto é ansiedade infantil. Eu estou aqui no consultório da psicóloga Patrícia Catani. Tudo bem, Patrícia? Olá, tudo bem? Prazer. Tudo prazer bem. Estar aqui com vocês. Prazer é nosso, então. Obrigada. Patrícia, vamos começar falando então sobre os sintomas dessa ansiedade na criança. Então a criança, quando ela apresenta um quadro de ansiedade infantil, ela acaba tendo o pensamento mais acelerado, é o que a gente chama de mente tagarela, né? Uma criança mais inquieta, ela tem assim, essa ansiedade exacerbada, né? Na questão assim, da conduta dela, ela tem uma agitação psicomotora bem elevada, né? E está sempre muito preocupada, né? Então o que a gente chama de preocupações, da preocupação, de estar pensando não somente no aqui e agora, mas no depois. Tem uma festinha de um amigo para ir, então como aquilo é uma expectativa enorme de ter que pensar e se preocupar e ficar agitado. Então ela fala, ela pergunta, ela questiona, ela fica ansiosa. Alguns dos sintomas também que a gente observa é uma inquietação no sono, né? Então a criança ela acaba tendo perturbações de sono. Pode ter uma fadiga também bem elevada, né? Ao mesmo tempo, na escola começa a aparecer problemas de concentração, de atenção, até mesmo que ela tá agitada, ela tá aqui fazendo a tarefinha de matemática, mas está pensando no recreio. Então é um pensamento bem acelerado que está sempre lá na frente. Então a criança ela fica com esse pensamento acelerado tanto para uma coisa boa quanto para uma coisa ruim. A coisa ruim, vamos dizer então, uma prova na escola. Ela sofre com essa antecedência toda. Com certeza, né? Então ela fica pensando, é prova de matemática, até porque ela tem, a criança, né? A ansiedade, ela tem como base temores globais e difusos, né? Então são medos de diferenciar das coisas. Por isso que pode ser sim por questões positivas como por questões negativas. A criança, quando ela tá nesse sentido assim de algo que teme, que seja negativo, ela tem muito medo da reação do outro, do julgamento, né? Então, do que vai acontecer com ela. Então, por isso que ela fica extremamente ansiosa. Uma prova de matemática, e se eu errar? E se eu não for bem? O que meu pai vai achar? O que vai acontecer comigo? Eu vou ter um castigo? Então, o pensamento dela começa a acelerar nesse sentido e aí faz com que ela fique extremamente nervosa e o desempenho dela não seja bom. Então, ela vive toda uma situação antes de ela acontecer. E quando aquela situação realmente acontece, às vezes nem era tão horrível assim? Não. Eles tendem a dar uma dimensão muito maior para o fato do que realmente ele é em si, né? Então, os fatos, né, eles são normalmente superdimensionados, supervalorizados. A interpretação que a criança dá para esse fato é mais catastrófico, né? Tem uma dimensão maior do que a realidade. E existe algum sintoma físico? Digamos, uma dor de barriga? Quais são esses sintomas? A gente pode ver também uma ansiedade contínua, né? A criança roendo unha, né? Com os dedinhos na boca. E quando a ansiedade vem, o corpo ele fala. Até porque a ansiedade ela se caracteriza, né, em 4 formas de expressão, que é o corpo, o pensamento, a emoção e o comportamento, né? Então ela pensa, logo ela sente e assim ela vai tendo um comportamento. A ansiedade ela vem em forma fisiológica, né? Então ela pode ter tremedeiras, ela pode ter falta de ar, aquela sensação de frio na barriga, né? Então uma dorzinha de barriga, ela pode até mesmo ter ânsia de vômito, né? Então questões fisiológicas, uma dor de cabeça, alguma coisa assim, né? Pode estar aparecendo. E existem algumas situações que pode levar essa criança a ser ansiosa, seja o meio em que ela está ou hereditário também. Me fala um pouquinho sobre isso. A ansiedade ela é algo que vem lá dos nossos ancestrais, né? Então, antigamente, quando tudo começou no tempo de caverna, era necessário a ansiedade, né? Para que pudesse fugir ou lutar, né? Então tinha que caçar, então tinha suas ameaças, a ansiedade ela era necessária para luta ou fuga. Com o passar dos anos, ela veio existindo, até mesmo para que a gente possa preservar a nossa espécie. No tempo que a gente está hoje, nesse século, né, agitado, nesse mundo, né, onde o tempo tem que ser hábil, tem que acontecer e tal,
a ansiedade continuou, mas de uma outra forma. Já não é mais para preservar a nossa espécie, não somente para isso, né? Então, a criança ela acaba tendo esse fator, todos nós temos o fator genético, essa bagagem hereditária da ansiedade. Sim. Ela vem como predisposição, mas ela vai estar sendo intensificada de acordo com o ambiente onde a criança está exposta. Se ela tem pais ansiosos, a prevalência de que ela tenha é muito maior. Né? Se ela está num ambiente onde as preocupações são enormes, onde tudo tem que ser feito para ontem, onde nada é aceito, né? Então é um ambiente que é muito controlador, que tem uma rigidez muito alta, que quer o melhor dessa criança, faz com que ela vá ser uma criança mais ansiosa, sim. É o comportamento aprendido que a gente chama. Sim. Então os pais, os professores, eles têm que prestar atenção qual é o limite que essa ansiedade ultrapassou, né? Porque, como você falou, nós todos temos essa ansiedade, mas se ultrapassar isso, acaba sendo uma doença. É um problema, exato, né? Então, a ansiedade, pensando que o que está amparando a ansiedade são medos, né? O medo ele é totalmente necessário para que a gente exista, senão a gente atravessaria a rua sem olhar para os lados, né? A gente estaria se colocando em risco a todo momento. Então, ela é necessária, mas no momento onde isso acaba atrapalhando, sendo disfuncional na vida da criança, aí a gente já observa que não, que é a hora de parar, né? Ensinar essa criança a se respeitar, a respeitar o seu coração, a entender que a viver no aqui e no agora e não lá no futuro, até porque a gente sabe que a ansiedade ela é uma doença do futuro, né? Que a mente está sempre lá na frente e não está conseguindo presenciar e viver o momento que é exposto para ela nesse momento. Bom, devem existir formas de, digamos, uma prevenção, mas a criança já tem ansiedade. Como é que faz para voltar tudo isso? Para retroceder nesse processo e fazer a criança entender, o adolescente, enfim, de que é importante a gente saber viver esse momento presente. Com certeza. Então, o que a gente faz na questão terapêutica, né? É um trabalho que engloba toda a família, né? Então, a gente investiga as causas também lá na escola, na questão social dela, onde ela está envolvida, investiga o que pode estar levando isso dentro do lar, né? Normalmente, a ansiedade também, uma das coisas que faz com que ela emerja com maior facilidade são os conflitos familiares. Então, o tratamento ele é focado num apoio para toda essa família, para esses pais, para que eles aprendam que a conduta deles também vão estar refletindo na criança, que eles também possam fazer um manejo das suas emoções, trabalhar a sua ansiedade. É inevitável, pais ansiosos, os filhos também serão. Então, é bem importante que a família toda tenha esse aporte, né? Em alguns momentos, somente a terapia, por mais que a gente veja que a terapia ela é extremamente eficaz, a gente precisa englobar o tratamento combinado, né? Então, entrar com o farmacológico, com o medicamento também nesse momento para o tratamento da criança. Então, a terapia mais o psicofármaco é o que vai fazer com que a criança consiga melhorar. Algumas técnicas de relaxamento a gente faz, vai ensinando, psicoeducando essa criança a entender as suas emoções, a entender o que está acontecendo com ela no seu corpo, as suas reações quando a ansiedade vem, para que ela consiga se dar conta que a ansiedade está vindo e assim não tenha o comportamento ansioso. Encontre uma outra solução para os seus medos, para os seus temores. Comportamento ansioso, como você falou antes, de a criança roer as unhas, ficar inquieta. E como é que a gente pode fazer com que essa criança perceba isso, principalmente em casa, com os pais? Como é que eles podem fazer com que a criança aprenda isso e tenha uma consciência de si mesma? Então a gente faz todo esse trabalho de investigação, de mostrar para a criança os prejuízos que ela está tendo, que essa ansiedade está refletindo na escola. Às vezes a vida social dela também acaba sendo abalada, porque a criança pode ser eu falei da questão assim, do comportamento, de ela ficar agitada, mas ela também pode se inibir, né? Que a ansiedade também pode
trazer um comportamento inibido. Então a criança não tem uma vida social porque ela tem medo de não ser aceita, medo que os colegas não vão gostar. O que, claro, o que tem por trás de tudo isso é uma autoestima bem prejudicada, né? Um autoconceito abalado. Então a criança primeiro a gente faz toda uma psicoeducação para que ela entenda o quadro dela, o porquê que ela veio à terapia. Né? Normalmente a criança não tem esse entendimento da necessidade da terapia, da necessidade do tratamento. Então ela entende primeiro os comportamentos que estão acontecendo e os prejuízos. O pai não aceita, a mãe não aceita, a escola reclama, né? Então ela vai entender primeiro o que está acontecendo com ela e a partir de uma série de técnicas onde ela tem que entender, vai conhecendo cada emoção, né? O que a raiva faz, o que a ansiedade faz no seu corpo, o que a alegria traz, ela vai entendendo e ela vai aprender a observar quando está vindo esse comportamento ansioso. Por exemplo, pegando o exemplo da festa, né? Então, eu tenho uma festa para ir. Bom, eu tenho uma festa. Vai demorar um tempinho? Vai. Então, a gente vai fazer um calendário de datas, né? Para as crianças, né? Então, para ela entendendo que não é já, que vai levar 20 dias até essa festa chegar. Então, introduzindo alguns elementos que ela possa ter mais noção do tempo e de si. E os pais têm que ter também um certo cuidado no sentido assim, faltam 20 dias para essa festa, só vou falar um dia antes. Aí, digamos, a criança não está tendo essa consciência, né? Ela está sendo, de certa forma, protegida, mas quando realmente acontecer, ela não vai saber controlar. Então, dessa forma, a gente estaria simplesmente protelando, né, um comportamento que vai vir. Então, agora, Patrícia, e a gente pode determinar a idade da criança em que essa ansiedade é mais excessiva, apareça mais, enfim? A ansiedade, então, ela aparece desde o nascimento da criança, né? Em diferentes marcos do seu desenvolvimento, ela vai ter diferentes tipos de ansiedade, né? Do 0 aos 6 meses, ela vai ter medo do afastamento da mãe, medo de pessoas estranhas. Maiorzinho vai começar a ter medo de cachorros, de bichos, de animais, né? Vai para a escola, então vai ter medo da escola, do que está apresentando, medo da violência, ela vai se dando conta. Tem um período também dos 5 anos, que é o medo dos monstros, né? Dos zumbis, que as crianças tanto falam. Então, por várias idades, vai aparecer lá na adolescência. Então, medo social, medo de relacionamentos amorosos. Em vários momentos da vida do indivíduo vai aparecer essa ansiedade. Claro que nem toda ansiedade é patológica. Muito dela faz parte do seu marco, do seu desenvolvimento, é natural, faz parte da vida. O que vai nos fazer entender que é um transtorno de ansiedade? A frequência e a intensidade com que isso acontece. A forma como esse sintoma está vindo, se está tendo prejuízos na vida dessa criança, desse adolescente, né? Então é isso que a gente precisa observar no momento de uma avaliação e da escolha da conduta. E quando então isso é observado, realmente existe fator ansiedade excessiva, qual é a melhor idade para esse tratamento e para a criança absorver essa consciência? A gente, quando são crianças muito pequenas, né? Na primeira infância, ali do 0 aos 5 anos, a gente sempre busca que esse tratamento seja muito direcionado aos pais, de apoio aos pais. Movimentando algumas condutas em casa, a criança vai estar sendo favorecida desse tratamento. Em casos graves de separação e tal, a gente pode ir dando um apoio, mas os pais vão estar sempre muito envolvidos. Crianças de 4, 5 anos também começam a responder bem ao tratamento. É uma idade bacana, assim, para já conseguir trabalhar a parte cognitiva e emocional dessa criança. Crianças maiores, com certeza, respondem melhor também. Mas quanto antes buscar o auxílio, um prognóstico mais favorável vai ser. Até porque sabe-se que a ansiedade não tratada, ela vai desencadear na vida adulta comportamentos, né, transtorno de depressão, transtorno do pânico, agorafobia, vários transtornos, né, que são prejudiciais e implicam na vida do ser humano. Então esse tratamento cedo, essa é até uma prevenção. Com certeza, é uma forma de prevenir. E no caso de a pessoa de repente
chegou na adolescência e não fez esse tratamento, essa prevenção e tinha essa ansiedade, dá para resgatar ainda? Com certeza, dá sim. Já vai ter sofrido alguns prejuízos, né? Vai vir com outros sinais também que vão ser necessários ser trabalhados, mas sempre há tempo. A gente nunca pode, né, desistir, né, de uma melhora do seu bem-estar, sempre há tempo. São outras técnicas, são outras formas, né? Mas há tempo sim, com certeza. E aqui na realidade, no seu dia a dia, aqui no consultório, nas escolas que você atende também, existe muita procura relacionada a esse assunto? Muito, uma demanda muito grande. A escola regular, ela faz muito esse encaminhamento, porque a criança ansiosa, ela acaba, de alguma forma, intervindo, né, na rotina escolar, né? Ela acaba sendo aquela criança que tem dificuldade de aprendizado, ou que ela é extremamente agitada e atrapalha a rotina escolar. Então, sim, as crianças vêm com... A maioria dessas crianças vem com um quadro de ansiedade, né? Seja ansiedade de separação, o medo de se separar dos seus pais, de perder a figura amada, né? Seja o medo de não ser aceito na escola. Então, sim, grande parte do público vem com esse sintoma ansioso. Sim. Agora, então, só para a gente reforçar o que foi falado, quais são esses sintomas que os pais, os responsáveis, devem prestar atenção nessa criança e algumas dicas, então, para a gente encerrar o programa, algumas dicas de prevenção também. Então, a criança ansiosa, ela tem um comportamento, então, mais inquieto, mais agitado, ou então evitativo. Ela se esquiva dos locais que gerem medo nela, que gerem ansiedade. Então, uma das formas de auxiliar é sim se dando conta do que está acontecendo, é enfrentando os medos. Então, o ideal é que os pais não coloquem seus filhos em uma bolha e os protejam de tudo. A criança precisa se desensibilizar desse medo, encarar ele de forma gradativa, tranquila, respeitando o seu tempo, mas ela precisa encarar, até mesmo porque uma hora ou outra isso vai aparecer. Né? Então, a gente pode também orientar, né, as famílias que eles façam muito técnica de relaxamento com as crianças em casa, que é de parar, relaxar. Antigamente a gente falava, né, do cheirar a florzinha, apagar a velhinha. Então hoje é mais ou menos isso, né, a técnica que a gente fala do relaxamento. A criança, ela precisa entender que ela vai ter que se frustrar, ela não vai conseguir o que ela quer no momento imediato, né, que o tempo dela não é o mesmo tempo que o do universo, então que a gente precisa ter calma, prudência. E a família também, se organizar numa rotina menos desacelerada, que tenha mais tempo para os seus filhos, para a sua família, que possa curtir o momento como ele está aparecendo. E aos poucos esse comando, né, do coração e da sua mente tagarela vão se afinando e a criança vai conseguindo assim, ficar mais calma. Na verdade, essas dicas hoje em dia elas são para todos, né? Porque a vida tá uma correria, né? Então as pessoas têm que relaxar, se acalmar um pouquinho para passar isso para a criança também, né? Tá joia, então, Patrícia. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada. Tá bom, então. Muito obrigada. Obrigada. E o programa Questão de Saúde de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.